Bom, nessa segunda parte, eu quero ler alguns textos. Todos esses textos são meus e eu procuro escrever numa linguagem bem simples. Vocês devem ter percebido, eu tenho algum problema de dicção, eu tenho um problema na minha arcada dentária, mas eu não estou preocupado com isso não. Contanto que eu possa corrigir imediatamente alguma palavra que foi mal pronunciada e transmitir de fato a ideia. Estou nem aí para essas questões mais de estética, de performance. Se eu puder tocar as pessoas com alguma palavra, despertar a consciência, trabalhar a minha própria consciência através daquilo que eu já escrevi e manter-me sóbrio e coerente com o meu próprio pensamento e vivendo essa coerência e transmitindo essa coerência por onde eu passar. Não importa se eu estou aqui fazendo vídeo de celular, se eu estou... O importante é o conteúdo. Eu sei que isso, para algumas pessoas, pode não ser dessa forma, mas se for preciso futuramente melhorar alguma coisa, vou procurar melhorar, mas por enquanto vamos ao conteúdo. Nessa segunda etapa eu quero falar sobre afeições de morte que acontecem dentro do nosso coração, dores, verdadeiros infernos interiores, né? Angústia, que às vezes pode se cristalizar na alma como uma doença e até como uma forma de ser. E nesses momentos, verdadeiros portais do inferno se abrem e se tornam presentes no nosso dia a dia, na forma de angústia, de dor, de intriga, de ódio e assim por diante. Então agora eu queria falar sobre nossa tendência para a morte. Após alguns anos de experiências pessoais com as pessoas, com os seres humanos, e obviamente comigo mesmo, eu resolvi escrever sobre a nossa tendência natural que temos para escolher as coisas que nos destroem, fisicamente, espiritualmente. Eu não sou do tipo moralista que fica apontando o pecado de ninguém. Afinal, eu acho que esse conceito está errado, porque pecado é geralmente o resultado da escolha que se fez como uma tendência natural para a morte, não como uma série de regras a serem cumpridas, porque essas regras podem mudar de grupo social para grupo social, e eu vejo o pecado como uma coisa mais essencial. Apesar de haver uma tradução para a palavra pecado como sendo errar o alvo, e que dá uma ideia de tentativa e erro, e portanto pode se tentar novamente até acertar, além do que traz uma ideia de perdão também, esse conceito de pecado para se obter uma segunda e uma terceira chance, eu vejo que a raiz dos males não está na tentativa de quem está errando, tentando acertar. Em minha opinião, eu vejo que o erro está em que, naturalmente, se escolhe sempre o caminho mais fácil como resultado aparentes e imediatos. O caminho que leva à morte é florido, a princípio. Gera lucros e benefícios imediatos, ao contrário do caminho da vida, que é árduo, os benefícios demoram a surgir. Mas no final do caminho da morte, e só no final, é que se percebe que este tem como ápice um tremendo abismo sem volta. Enquanto que no caminho da vida, o final é paz, a alegria plena e a vida eterna. Razão pela qual não se vê dois caminhos diante de nós. É porque ele é um só, só as direções é que são diferentes. Uns estão indo para um lado, outros estão indo para o outro. Mas como saber que o final é assim mesmo? Que isso de fato acontece no final? Como posso estar certo desse final? Bem, já que está estabelecido esse problema, vamos procurar a cura ou a resposta para essa pergunta. Nós seres humanos somos dotados de um certo sistema operacional, que tem como paradigma básico o caos e a morte. A gente já nasce com esse paradigma de caos e de morte na nossa consciência ou no nosso inconsciente. Ao contrário do que se espera ser um sistema que nos leva à paz e à alegria e à vida. Ninguém nasce
iluminado, vamos dizer assim, com tendência só para a vida. Muito pelo contrário, nós somos seres caídos. Nossas tendências naturais são para a morte. As pessoas acham que ser natural vai levar ele para o céu. Muito pelo contrário, pode levar ele para o inferno. Nossa psique, ainda mais o nosso coração e espírito, está rodeado de tendências naturais a escolher sempre o pior na melhor das intenções. Por exemplo, vivemos tanto atrás do prazer que alguns de nós buscam prazeres destrutivos do corpo, como drogas, e outros buscam prazer destrutivo das emoções e afetividades, como sexo banal sem amor, por exemplo. Tanto no caminho da morte como no caminho da vida, há um prêmio final a ser alcançado e também um reino a ser conquistado e um rei a ser honrado. Quem acredita que mentindo, roubando e matando consegue resolver seus problemas e satisfazer suas necessidades, está demonstrando com suas atitudes o tipo de fé e de reino ao qual pertence e a qual rei essa pessoa cultua. Por outro lado, de forma muito semelhante, a pessoa que busca a verdade, a paz e o amor demonstra com suas atitudes o tipo de fé e de reino a qual pertence e qual rei essa pessoa também cultua. Sabendo que há dois reinos a servir, a filosofia do senso comum da vida humana e terrena procura nos demonstrar que há um só caminho e que não tem jeito, nascemos assim, vamos morrer assim. Isso é natural, são coisas que a gente não pode mudar. Quem nasceu dessa maneira, quem nasceu errado é errado, quem nasceu certo é certo. Que não vale a pena lutar pelo que é certo, porque não existe verdade absoluta. E todos nós somos realmente falhos e pecadores e destinados ao erro. Também há quem diga que esse conceito de pecado é totalmente moralista, que depende da cultura e não tem valor absoluto para ponderar as atitudes humanas. E que não existe nenhum prêmio final e nenhum Deus a se temer ou a se servir como fonte de vida, de graça, de amor. E que o Deus que está no final da estrada é o Deus criado pelo nosso medo da morte. É aquele Deus julgador, né, que não perdoa, enfim, o Deus de causa e efeito. Mas como saber que as coisas são mesmo assim, e que no final o amor irá triunfar? Muita gente se esquece que, embora a perspectiva do que é certo pareça dual e antagônica ao erro, isso dá uma ideia de equilíbrio do tipo yin e yang, né? Então a gente fala assim, tem o bem, mas o tanto que tem de bem tem de mal, e um pouco de bem tem sempre o mal, e um pouco de mal tem sempre o bem. Dá esse equilíbrio aí. E o que a gente chama de religião, com liturgias e regras morais, é um embuste para a verdadeira mensagem do Evangelho, que quer dizer boas novas. E a boa nova é que existe um reino soberano que irá triunfar sobre o mal, que é o reino do amor e não do ódio. E sua manifestação real e factual, na qual devemos crer, é que Deus, o Criador de todas as coisas, se encarnou em Jesus Cristo e morreu pelos nossos pecados. Isso é, para matar em nós a nossa tendência natural para a morte e trazer à luz o caminho da vida que estava oculto em nossa vida, em nosso coração. E oculto até para a humanidade, de uma forma geral. E ele fez isso pelo seu exemplo de vida, de sacrifício e de amor. Esse não é um apelo religioso que eu estou fazendo, porque nós estamos no meio de uma era, de um mundo pós-moderno, em que as coisas se tornaram relativas. E se você não consegue crer nisso mais por causa das muitas religiões que há e dos abusos que se cometem em nome de Deus, pelo menos creia no amor que se constrói para a vida como resultado de uma ética cósmica baseada no que o universo espera de seus habitantes, como uma síntese de razão para que as coisas façam sentido. Contudo, é esse o desafio da fé no Evangelho, crer que esse rei venceu a morte e está vivo, e ele voltará para recompensar os homens bons e maus. Você só consegue ver essa realidade se você praticar o que ele recomendou. Nada de mandamentos, ritos e regras a seguir, mas apenas a regra básica do amor, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque a razão pelas quais as coisas vieram a existir foi motivada pelo amor. E a síntese final do universo para a eternidade será o amor que tudo vai eternizar e tudo vai tornar com significado.